Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando do tema Sistemas Mistos de Amortização. Então, como o nome diz, trata-se de mais um sistema de amortização, como já vimos alguns aqui em aulas anteriores. Então, relembrando, revisão. Já vimos alguns sistemas de amortização. O que essa palavra indica? Amortizar a dívida é ir abatendo a dívida periodicamente. Esse abatimento ele é sistematizado, ele ocorre dentro de um sistema quando existe todo um cálculo matemático que determina como devem ser as amortizações, as prestações, etc. Isso é o que constitui um sistema de amortização. É um modo sistemático, matematizado de abater uma dívida mês a mês, trimestre a trimestre, e assim vai. Então, os sistemas que a gente já estudou, a gente já viu o sistema de amortização constante, a sigla é o SAC. Como o próprio nome indica, nesse sistema, qual que é a diretriz matemática, né? Em torno do que todos os cálculos se baseiam, qual que é o cerne dele? As amortizações são constantes. Já vimos o sistema francês, que é o tabela Price. Qual que é a característica fundamental desse sistema? É propiciar uma renda uniforme, ou seja, as prestações são constantes. Muito comum isso aqui em loja, né? Quando a loja vai vender a prazo, ela anuncia a promoção, paguem tantas vezes fixas. Sistema Price. Vimos também o sistema americano, onde a amortização é feita só no final. Durante o financiamento, pagam-se apenas os juros. E vimos o sistema americano com fundo de amortização. Esses são os sistemas já vistos. Na aula de hoje, a gente vai estudar de novo um outro sistema, mas ele tem uma característica própria dele, que é o fato dele ser misto. Ou seja, ele vai pegar dois sistemas anteriores, como se fosse fazer uma vitamina, né, ou uma salada de fruta. Então, ele vai fazer um misturadão. Vai pegar dois sistemas anteriores, colocar no liquidificador e bater, e misturar. Por isso que é um sistema misto. Ele vai misturar dois dos sistemas anteriores. Geralmente, aliás, todas as questões que eu já vi vão misturar sempre o SAC com o francês. Observações. São raras as questões de sistema misto. São raras. Essas poucas que caem misturando o SAC com o francês. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mas nós veremos o assunto de tal maneira que você vai entender o mecanismo e se você quiser misturar qualquer outra coisa, você mistura. Tá? Você vai ver o mecanismo geral. Para se um dia precisar misturar outras coisas, você saberá misturar. Mas, na prática, é só esses dois aí mesmo, tá? Então, hoje veremos o sistema misto. Sistema misto. Qual é o exemplo que eu separei para trabalharmos? O exemplo que a gente vai trabalhar é esse daqui. Nós temos uma dívida de R$5.000, vai ser amortizada em 5 prestações mensais, a primeira vence no final do primeiro mês. A taxa de juros é 1% ao mês, e o exercício pede para a gente estudar o comportamento da dívida mês a mês, considerando, letra A, sistema SAC. Como o SAC a gente já viu em aula anterior, e para não ficar muito repetitivo, muito maçante, muito lento, eu não vou fazer na mão os cálculos, que em aula anterior a gente já calculou manualmente, né? A prestação em cada mês, os juros de cada mês, a amortização em cada mês. Fizemos isso manualmente, lentamente, para que você pudesse acompanhar passo a passo e entender o sistema SAC.
Só que se eu for fazer isso agora de novo, lentamente, manualmente, vagarosamente, essa aula vai ficar gigantesca, para um tema que nós já estudamos. Então, para ir mais rapidamente, eu vou fazer tudo no Excel, porque o propósito da aula de hoje não é mais compreender o saque você já conhece. Se não se lembra, volte nas aulas de saque e revise. O objetivo é a gente ir mais rapidinho para chegar logo no sistema misto. Então, vamos lá. Qual que é a característica marcante do sistema saque? É a parte em azul dessa planilha. A característica marcante é que eu vou amortizar de forma constante, mês a mês. Se são 5 amortizações e a dívida é de 5.000, então, em cada mês eu amortizo 1.000. Em cada mês eu amortizo 1.000. Bastou fazer o quê? 5.000 dividido por 5, certo? Ótimo. Então, já sabemos que a dívida, mês a mês, vai caindo de 1.000 em 1.000. Basta pegar a quantia anterior e subtrair a amortização, que é 1.000. Então, a dívida vai cair primeiro para 4, depois para 3.000, depois para 2, depois para 1 e depois a dívida zera. Certo? Muito bem, vamos para os juros agora. Como é que a gente calcula os juros? Os juros é sempre 1%, né, que é a taxa de juros. A taxa de juros era de 1%, né? 1%. Sempre 1% da dívida anterior. Então, será 1% da dívida anterior, que era 5.000. 1% vezes 5.000. E no próximo mês, 1% da dívida anterior, que era 4. Depois, 1% de 3.000, 1% de 2.000 e 1% de 1.000. Estes são os juros. Tá? Então, bem rapidinho, porque nós já estudamos isso, é só uma revisão. Como é que fica a prestação? Para calcular a prestação, basta somar amortização e juros. Então, a amortização era 1.000, o juros 50. A primeira prestação será de 1.050. E a próxima, 1.040, 1.030... 1.020 e 1.010. Temos todas as prestações. Pronto. Em azul, a gente tem o sistema saque, o sistema de amortização constante. Prontinho para você, bem rapidinho, porque é só uma revisão. Vamos agora para o sistema francês, que é o sistema que está em amarelo. Nesse sistema, o que acontece? A prestação é que é constante. Como é que a gente calcula a prestação? Basta pegar o total da dívida e dividir pelo fator de valor atual. Esse fator é dado no enunciado. Ele vale 4,8534. Tá aqui em azulzinho aqui em cima. Deixa eu destacar, ó. Este aqui é o fator de valor atual. Ele é dado no enunciado. Então, basta pegar a dívida e dividir. Eu vou pegar a dívida de 5.000 e vou dividir por 4,853412. E aí eu tenho a prestação. Então, a prestação é de 5.000 dividido pelo fator. A prestação vai ser de 1.030 com 20 centavos. E a prestação é constante. Todo mês vai ser esse valor de 1.030 e 20, 1.030 e 20, 1.030 e 20. Essa é a prestação. Muito bem. Qual que é os juros do primeiro período? Basta fazer 1%, que é a taxa de juros, vezes a dívida do período anterior. Essa é o valor dos juros. Muito bem. No primeiro período, se eu tenho uma prestação total de 1.030 e 20, e vou usar R$50 para pagar juros, o restante vai ser usado para amortizar a dívida. Então, basta fazer 1.030 menos 50. Então, vai dar 980 com 20 centavos. 1.030, opa. Então, aqui a gente vai ter 1.030 menos R$50. Vai dar 980 com 20 centavos. Essa é a primeira amortização. E a gente sabe, já, lá da aula do sistema francês, que as amortizações crescem em PG, de razão 1 mais I, 1 mais a taxa de juros. Então, se eu pegar a amortização anterior e multiplicar por 1 mais I, eu tenho a próxima. Vou pegar a anterior e multiplicar por 1 mais I, 1,01. Eu tenho a próxima amortização, ela será de 990. Se eu repetir a dose, eu tenho a próxima amortização, será de 999,90. Se eu repetir a dose, eu tenho a próxima amortização, será de 1.009,90. E a última, 1.020. Pronto, tem todas as amortizações.
E aí eu posso calcular as dívidas mês a mês. A dívida era de 5.000. Subtrair a primeira amortização, 980. A nova dívida será de 4.019. E vou repetir o cálculo para os demais meses. Está aqui o cálculo para os demais meses. A dívida vai caindo para 3.029, depois para 2.029, depois para 1.020, depois a dívida é zerada. Como é que se calcula juros? Basta fazer sempre 1% sobre a dívida do mês anterior. Os juros do primeiro mês eram 50, depois 40, depois 30 e assim por diante. Estes são os juros mês a mês. Com isso, a gente matou o sistema francês. Vimos o comportamento da dívida mês a mês. Certo? Muito bem. Voltando para o PowerPoint. Na letra A, ele pedia o sistema saque. Puro, já fizemos, era a parte amarela da tabela. Na letra B, ele pediu o sistema francês. Puro, também já fizemos, era a parte... Perdão, o saque era a parte azul e o francês era a parte amarela, confundi. Então, o saque foi a parte azul da tabela e o sistema francês foi a parte amarela. Na letra C, ele pede finalmente o sistema misto. É a matéria nova, é a matéria da aula de hoje. Então, nesse sistema misto, a gente vai misturar os dois anteriores, o saque e o francês, como se fosse uma salada de frutas. Uma salada de frutas com mamão e banana. Só que, na hora de fazer a salada de frutas, claro, em casa a gente faz de qualquer jeito, mas assim, se eu quisesse matematizá-la, eu precisaria especificar as proporções. Por exemplo, vai ser meio a meio, metade mamão, metade banana. Então, para cada 100 gramas de mamão, eu vou ter 100 gramas de banana, meio a meio, entendeu? Então, na nossa salada de frutas, eu tenho que especificar quanto que vai para cada. Na letra C, eu quero justamente meio a meio. Metade banana, metade mamão. Metade saque, metade francês. Então, vai ser uma salada de frutas 50% para cada. 100 gramas de um, 100 gramas de outro. O que que isto significa? Significa o seguinte. Que eu vou pegar minha dívida total, que é de 5.000. Minha dívida total será de 5.000. Essa aqui já é a salada de frutas pronta, acabada. E eu vou quebrá-la em 2 ingredientes, né? Ela é formada por 2 ingredientes, mamão e banana. Qual a proporção? 50% para cada lado. Então, 50% vai ser mamão e 50% vai ser banana. No nosso caso, 50% vai ser saque e 50% vai ser sistema price, tabela francês, né? Sistema francês. Escrevi prices, né? Francês. Sistema francês. Isso significa que no saque eu vou amortizar só metade da dívida, 2.500. E no francês eu vou amortizar só metade da dívida, 2.500. Metade da dívida será amortizada por cada um dos sistemas. O saque amortizará só metade e o francês amortizará a outra metade. Por quê? Porque foi assim que eu quis fazer a minha salada de frutas. Metade para cada lado. Cada sistema vai trabalhar com metade das coisas, com metade da dívida. É como se eu pegasse a dívida e quebrasse em 2 partes iguais. Essa partezinha aqui será trabalhada no saque. Essa outra aqui será trabalhada no francês. Vamos fazer isso? Então, agora cada sistema não terá mais que trabalhar com a dívida inteira, só com metade. Então, no saque, eu vou pegar essa dívida, essa célula que está aí em vermelhinho, e que eu vou destacar com fundo amarelo, essa célula que eu acabei de pintar de amarelo. Ela era de 5.000, era a dívida que o saque amortizava. Essa dívida agora vai cair pela metade, ela não será mais de 5.000. Ela será dividida por 2.
ela será dividida por 2. Quando a dívida inicial é dividida por 2, o que acontece com os demais valores da tabela? Todos eles serão divididos por 2. Todos eles serão divididos por 2. É isso que acontece com todos os demais valores da tabela. Então, como no Excel eu já deixei tudo prontinho, ele vai atualizar tudo de uma vez. Então, eu vou pegar esses 5.000 e vou multiplicar por 50%, ou dividir por 2, dá no mesmo. Vou fazer vezes 0,5. Essa dívida cairá pela metade. Todos os demais valores da tabela também cairão pela metade. 1, 2, 3 e já! Todos os valores caíram pela metade. Ah, isso aqui ficou errado, hein? Ó, vou dar um Ctrl Z. A coluna da amortização estava sem amarração. Deixa eu corrigir isso aqui. Falha minha. Amortização é o total da dívida dividido por 5. Pronto. Falha do Vitor, falha do professor. Arrumei a coluna da amortização, a dos juros está ok, prestação está ok, dívida está ok. Pronto. Agora sim, vamos de novo. Toda a tabela está amarradinha, né, com as fórmulas todas concatenadas. Agora vai. Vou pegar a dívida inicial e vou dividir por 2, vou multiplicar por meio. Quando eu fizer isso, todos os demais valores da tabela serão divididos por 2. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Pronto, agora deu certo. Todos os valores da tabela foram divididos por 2. Por que eu dividi toda a tabela por 2? Porque o saque está ficando só com metade da dívida. No sistema francês acontecerá a mesma coisa. Ele não será responsável por amortizar a dívida inteira, 5.000, só metade dela. Então, eu vou nesta célula aqui, que eu estou pintando de amarelo, e vou também pegar essa dívida inicial e dividir por 2, vou multiplicar por meio. Então, vou colocar aqui, ó, vezes 0,5. Quando eu der o Enter, todos os valores da tabela vão cair pela metade. Por quê? Porque se a dívida inicial cai pela metade, está tudo amarrado nela, tudo vai cair pela metade também. 1, 2, 3 e já. Todos os valores caíram pela metade. Certo? Muito bem. E agora, no sistema misto, como é que a gente faz para juntar a nossa salada de frutas? É só somar as duas coisas. A dívida total é de quanto? Bom, é 2.500 que eu amortizei no saque, mais 2.500 que eu amortizei no francês. 2.500 com 2.500, a dívida total é 5.000. Essa é a dívida total que o nosso sistema misto está amortizando. Muito bem. Quanto que é a prestação em cada mês? Bom, na minha salada de frutas, basta pegar a parte da prestação que era da banana ou do mamão, não sei, já não lembro mais, né? Do saque, somar com a prestação do francês. Eu vou ter minha prestação do sistema misto. Então, basta agora somar as duas coisas. E aí eu tenho as prestações do sistema misto. E nas amortizações, a mesma coisa, basta juntar, basta somar os dois. Basta juntar a amortização do sistema saque com a amortização do sistema francês. Quando eu juntar, eu tenho a amortização do sistema misto. Então, o misto, ele é já a mistura dos dois, somar os dois, juntar. Primeiro, eu peguei cada um dos originais, o saque e o francês, e reduzi cada um deles à metade, que cada um deles vai trabalhar metade da dívida. Pronto, depois eu só sair juntando para ter o sistema misto. E os juros, como é que fica os juros? É só juntar os juros do saque mais os juros do francês. Aí eu tenho os juros do sistema misto. E como é que fica a dívida? A dívida também basta somar. Eu vou somar quanto era a dívida do saque mais a dívida do francês e eu tenho a dívida total mês a mês. Até a dívida ser zerada. Pronto, em verde a gente tem um sistema misto em que foi metade para cada, metade para o francês e metade para o saque. Então, esse é o sistema misto. Então, de novo, como é que a gente faz? O passo a passo é esse aqui, ó. Vou pegar a dívida inicial, 5.000, e vou quebrá-la em duas partes. Neste exemplo, foi 50% para cada lado. Então, vai dar 2.500 de dívida para o saque e 2.500 de dívida para o francês. Rodo cada um desses sistemas separadamente
Pronto. Aí eu tenho os meus ingredientes da salada de frutas. Depois é só somar todo mundo. Se eu somar os juros do saque com os juros do francês, eu tenho os juros do sistema misto. Depois, se eu somar as dívidas, se eu somar as prestações, entendeu? Então, por exemplo, se eu somar... aqui está o saque, aqui está o francês e aqui está o misto. Então, sei lá, no mês 4, o saque tem juros de R$2, o francês tem juros de R$3. Qual que é o juros do sistema misto? 2 mais 3, 5. Nesse mesmo mês, um está amortizando 100, o outro está amortizando 200, o misto está amortizando quanto? 300. É sempre assim, sempre você pega as rubricas correspondentes e soma. Entendeu? Muito bem. Vamos para a letra D. Na letra D, de novo, eu vou misturar o saque com o price, só que agora as proporções não são mais meio a meio, são 70%, 30%. Mudou a receita do bolo, né? A receita de bolo. Deixa eu só mudar aqui o texto. Pronto, de novo. Na letra D, eu quero 70% no saque e 30% no price. Só mudou as proporções. Então, vamos lá. 70% saque e 30% francês. Então, vamos lá. Nossa dívida total é de 5.000. Ela será quebrada em duas partes. Uma parte de 70%, 0,7, outra parte de 30%, 0,3. Então, em cima, eu vou ter 7 vezes 5 dá 35. Qual cor que eu estou aqui? Preto, né? Então, 3.500. 3.500. Embaixo vai sobrar 1.500. Em cima é o saque. E embaixo será o francês. Certo? Então, essas serão as duas dívidas. Uma de 3.500, outra de 1.500. Basta eu substituir esses valores na minha tabela e recalcular tudo. Então, eu vou substituir aqui por 3.500 e aqui por 1.500 e recalcular tudo. Ou, se você preferir, outra forma de fazer, em vez de digitar 3.500, né, digita de onde vieram esses 3.500. Era a dívida total vezes 70%. De onde vieram estes 1.500? Era a dívida total vezes 30%. Certo? Muito bem. As tabelas vão se atualizar automaticamente. E depois basta somar e a gente tem o sistema misto. Por exemplo, no primeiro mês, eu tinha 35 de juros do saque, 15 de juros do francês. Somando 35 com 15, o sistema misto dará um juros de 50. O saque amortizou 700, o outro amortizou 294. Somando a amortização total do sistema misto, 994. Primeira prestação do saque, 735. Francês, 309. Somando a prestação global do sistema misto, será 1.044,06. A dívida no saque, 2.800. Francês, 1.205. Somando, dívida total do sistema misto, 4.005,94. E assim por diante para todas as demais células da tabela. Tá? Então, fiz no Excel, senão a gente demoraria muito tempo. E aí vem a pergunta, né? Vitor, mas você fez estes cálculos no Excel que poupa tempo. E na prova? Vou ter que gastar 2 horas para preencher esse monte de tabela? Não, não terá, não será necessário. Aqui a gente fez a tabela inteira
para você poder ter a visão do todo e do que está acontecendo, para que você possa, em qualquer situação, misturar os sistemas que você quiser. Tendo esta visão do todo, a gente pode agora descer aos detalhes das questões. As questões não vão exigir preenchimento da tabela inteira. A questão vai cobrar uma informação da tabela. Qual que é os juros do 8º mês? Qual que é a amortização do 5º mês? A questão vai perguntar sobre uma célula da tabela e não sobre a tabela inteira. E aí, para ir atrás dessa célula, a gente vai sempre pelo menor caminho. O caminho que exija a menor quantidade de cálculos possível. Mas isso a gente tratará na próxima aula, em que a gente vai resolver uma questão de prova, para a gente ver como é que isso é cobrado, tá bom? Encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima!